Esse trabalho nosso, trabalho de equipe, eu sinto assim muito grato mesmo de estar aqui com essa equipe trabalhando, esse esforço, porque é um esforço mesmo, é uma dedicação. E na equipe sempre tem uma pessoa que é muito beneficiada pelo trabalho da equipe, e muitas vezes eu me sinto assim muito beneficiado e eu tenho vontade assim de retribuir assim essa coisa boa que eu recebo da equipe toda, do apoio, da dedicação, do esforço, do empenho de cada um. E também eu sinto assim muito alegre mesmo de estar com essa equipe trabalhando, e sinto muito alegre quando eu vejo assim a equipe chegando, o trabalho de todos os dias, porque um trabalho é um trabalho de todos os dias, e às vezes a gente fica um dia, 2 ou 3 sem ver um elemento da equipe, mas quando a gente vê esse elemento a gente fica assim muito grato mesmo de estar vendo aquela pessoa, e aquela pessoa sempre chega, sempre tem uma coisa boa, assim, só da chegada da pessoa já é uma coisa boa. Então eu sempre tenho assim muita vontade de retribuir um pouco daquilo que eu recebo todos os dias dessa equipe que mantém esse trabalho em andamento. Então, muito grato, senhores. Nosso trabalho ele tem o nome de O Caminho do Paraíso, e o nosso tema é Caminhos Errados. Então a gente observa assim que o caminho errado é muito fácil de fazer um caminho errado. É só prejudicar o corpo físico, é só não respeitar os limites do corpo, é só não perceber o corpo, e quando ele manifesta, já manifesta com dor. Então a pessoa não viu o caminho errado que estava caminhando, porque um caminho errado, são muitos caminhos errados. A falta de zelo com o corpo físico é um caminho errado, porque o corpo físico é a nossa maneira de atuarmos na matéria grosseira. E se nós estamos cuidando mal desse corpo, e ele tem que manifestar através de uma desarmonia, através de uma dor, através de um sofrimento, então nós não estamos trabalhando direito. Então, um caminho errado é muito sério mesmo, porque é como se fosse um desvio errado. Desviou erradamente na vida, tem que fazer todo um caminho de volta. Então, no cuidado do corpo físico, fica fácil da gente observar que caminhou erradamente, ele vai apresentar a desarmonia, e a desarmonia apresenta em forma de dor, em forma de sofrimento. Então, o livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a ser assim mais atenciosa com ela mesma, porque não tem como a pessoa caminhar num caminho correto se aquele caminho que ela está caminhando está deixando-a sem saúde, e quando ela percebe, já está manifestando um sofrimento. E o mais sério também é que essa pessoa muitas vezes não conhece de alimentos, não conhece de ervas, então ela tem que tomar um anestésico que, independente da disfunção que está apresentando em qualquer parte do corpo, aquele anestésico vai atuar. Esse anestésico, a atuação dele é na corrente sanguínea. Então a pessoa apresenta essa disfunção, então todo o sistema é anestesiado. Quando a pessoa é cuidadosa, ela também entende de alimentos, ela também entende de ervas. Então, um caminho errado é fácil caminhar erradamente. É só a pessoa ficar parada. Se ela fica parada, ela não movimenta. Não movimentando, há o enrijecer, há o estagnar, há o sofrimento, há o envelhecer. Com o movimento, há o rejuvenescer, há a vida, há a harmonia. O livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a ter esse cuidado. Tem os caminhos errados também dos conceitos
que nós trazemos, uma fala de uma pessoa que a gente julga ser importante, porque nossa referência é determinadas pessoas. Aquelas pessoas que a gente acha, porque também nossos pais achavam, que seriam assim orientadores das pessoas, como a gente vê o professor, como a gente vê a mãe da gente na casa da gente. A mãe da gente atua na nossa formação como orientadora, então ela atua como um modelo. O pai da gente atua então como um referencial, pelo jeito dele, pelo trabalho, pelo empenho de trazer o recurso para dentro de casa. Então, caminhos corretos tem também, que é a referência que a gente tem da mãe da gente, que é a referência que a gente tem do pai, do esforço que ele faz de trazer o recurso para dentro de casa todos os dias. Outras referências nós temos também, que é a nossa professora, que são os professores, que eles atuam como um modelo, como um exemplo, porque um professor ele tem que atuar como uma referência, não somente daquela matéria que ele está ministrando, mas o jeito dele de viver tem que ser uma referência para aqueles alunos, porque ele atua na frente daqueles alunos. Então, o jeito dele também tem que ser um jeito de referência. Então, tem muitas pessoas que têm que ser referência. Se nós temos essas pessoas como referência e essas pessoas no seu dia a dia não são referência, aparenta-se como sendo, então nós temos que desenvolver uma sensibilidade interior para saber até quando, até onde a gente pode acreditar numa pessoa. Pois se a gente tem uma referência da seriedade, do costume bom, do alimento adequado, então outra pessoa teria que ter também. E essa pessoa atua como na ponta, ajudando na formação dos seres humanos, com o conhecimento que ele prontificou, mas na vida interior dele, ele não corresponde com aquilo que ele prontificou quando ele iniciou aquele curso. Então, a gente vê assim, uma criancinha pequena, ela sabe até onde ela pode ir, não ouvindo as determinações do tutor. Depois, mais tarde, ela sabe quando ela pode ou não entrar na sala de aula ou não entrar numa sala de aula. Ela sabe ou não até onde é a responsabilidade profissional dela. Então, essas coisas a gente precisa de trazer para o nosso dia a dia, para ir observando as pessoas que atuam também como referência, como o professor ou outros profissionais. Então, por estar naquele cargo, não quer dizer que aquela pessoa tem aquela qualificação interior. Então, a gente fica sabendo assim, que aquela pessoa, então ela só vai ministrar as coisas exteriores. As referências interiores não pode ser através daquela pessoa. O livro Na Luz da Verdade, ele nos auxilia a gente ponderar, a gente desenvolver as qualidades que nós temos. Porque o cachorro sabe para qual pessoa que ele deve latir. O cachorro sabe quando ele tem que recuar. Então, se o cachorro sabe, como é que nós, que somos mais qualificados, paramos de usar essas qualidades? Então, essas qualidades interiores, do cheiro, as qualidades que o olfato nos apresenta, as qualidades que o ouvido nos apresenta, a qualidade que o som que aquela pessoa está emitindo, essas qualidades nós precisamos de trazer para a nossa atuação diária. O livro Na Luz da Verdade nos possibilita ir fazendo essa diferença de um ensino exterior e de um ensino interior. A nossa vida, ela é composta de ensino interior.
Então, os caminhos errados, nós somos culpados também de estarmos ou de termos caminhado no caminho errado, porque ouvimos orientação, ouvimos instruções de pessoas que não apresentavam a condição interior para estar naquele cargo. E nós aceitamos a orientação dessa pessoa, dessas pessoas. Então nós precisamos assim de voltar para dentro de nós e começar a fazer uma avaliação interior do caminho que nós caminhamos. Se o nosso caminho apresenta uma condição interior de sustentação para o nosso dia a dia, porque a pessoa acha que ela agora pode dar conselhos, então nós temos que ver a seriedade desse conselho, a profundidade que existe nessas referências. Então, um caminho errado, porque estamos descuidados, porque tem muitos ensinos que têm assim muitas referências importantes. A gente vê o ensino das virgens, que uma estava sem o pavio, a outra estava sem o azeite, a outra estava dormindo, a outra não tinha a maneira para acender a lâmpada. Então, essas referências nós temos que trazer para o nosso dia a dia, porque se nós caminhamos em caminhos errados, é porque nós estamos descuidados. Nós estamos sem uma condição interior de estar desperto. Pois se o básico é cuidar do corpo físico, o básico é não esperar o corpo físico manifestar com desarmonia, com dor, com sofrimento, e nós deixamos esse corpo físico manifestar, como então vamos ter outras qualidades? Ter outras qualidades quer dizer assim, estar melhor qualificado para diferenciar cada coisa, para diferenciar cada informação, cada instrução recebida. O livro Na Luz da Verdade possibilita a pessoa ir desenvolvendo estas condições interiores de ir fazendo essa avaliação. Muitas vezes, no trabalho que nós temos, quando nós começamos a fazer aquele trabalho, ele apresentava um horizonte, uma perspectiva. Depois de um tempo executando aquele trabalho, então a gente viu que aquele trabalho não está dando em nada. Então a gente precisa de fazer um esforço e desenvolver novas habilidades, para que essas novas habilidades nos possibilita a mudar de trabalho, a ter um outro trabalho, porque na criação não tem nada que é definido, todas as coisas são mutáveis. E a gente vê pelo rio, que o rio não é o mesmo rio hoje, não é a mesma água, não é a mesma norma temporal. O livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a ir desenvolvendo estas condições interiores. Então a pessoa precisa de ser assim, como ela é na vida, para a maldade, para a astúcia, para não atender os pedidos dos pais. O jovem em formação, ele sabe, e ele sabe até onde ele vai. Uma coisa que prejudica a saúde dele, ele não ouve o comando. Então ele precisa agora, numa fase diferente da vida, caminhar naquele caminho que ele caminhou, porque não tem jeito de um jovem apresentar-se como evoluído, achando que é uma outra época. Não tem outra época. A época atual é uma época mais difícil. Os rios estão poluídos e as cidades estão poluídas. Então, uma outra época seria mais nobreza, mais beleza, mais coerente, melhor zelo consigo. Quer dizer, melhor zelo, mais cuidadoso. Ele teria, sim, um trato melhor com o corpo físico dele. O livro Na Luz da Verdade ensina que nós já somos maduros suficientes, que nós estamos nessa terra já há muitos e muitos anos,
que já estivemos aqui antes. Hoje, se nos falta alguma coisa, é porque num período anterior usamos mal aquilo que hoje nos falta, porque os ensinos falam que aquilo que semeias hás de colher, e a norma temporal da vida não está relacionado a um tempo de 80 anos. Ela é eterna, tanto é eterna que eu volto na minha infância a hora que eu quero. E eu vivo aqueles quadros alegres que me trazem alegrias, quadros tristes que me trazem um entristecimento, que me traz uma saudade. Então eu voltei no tempo e no espaço com todo o meu sentir. Então na norma temporal da vida também é assim. A vida, ela é uma espiral. Primeiro ano, segundo ano, a mesma festa de aniversário, outras pessoas no aniversário seguinte. Então são marcos, são referências. Então o tempo e o espaço, quando a pessoa começa a caminhar, apresenta muitas coisas para serem arrumadas. Mas se a pessoa continua caminhando, ela também não deixa desencadear outras coisas. Ela começa a arrumar as anteriores. O livro Na Luz da Verdade possibilita esta condição da pessoa ir caminhando todos os dias. Nós estamos falando aqui de caminhos errados e é bem interessante mesmo, porque muitas vezes a gente acha que a gente pode fazer uma observação da outra pessoa no caminho que a outra pessoa está caminhando, mas se a gente observa assim o jeito que a gente sente, o jeito que a gente entende, o jeito que a gente pensa, a gente tem que ser muito cuidadoso mesmo, porque quando a gente vê, a gente está embarcado nos pensamentos e muitas vezes tecendo assim um pensamento, tecendo vida naquele pensamento, como se a gente fosse importante para aquele pensamento. Então, é muito interessante assim que quando a gente observa a nossa cadeia de pensamento, a gente está tecendo pensamentos que está muitas vezes prejudicando outra pessoa, está procurando nos enaltecer na nossa conduta, no nosso jeito de ser, e nós observamos assim que para uma pessoa ficar enaltecida, a outra tem que ser diminuída. Não tem uma maneira assim de comparação, tem sempre uma maneira de acentuar aquela limitação que a gente tem, que eu tenho, para que eu possa elevar-me, mas para isso eu tenho que diminuir outra pessoa. Então, no nosso dia a dia, nos caminhos errados, o jeito que eu me relaciono comigo mesmo, o jeito que eu me posiciono nas minhas orações, nos meus atos, no meu dia a dia, então eu acho que aquilo é uma maneira superior. Mas essa maneira superior está na minha ilusão. Então, sentir o dia a dia, sentir a maneira de pensar. Então, o nosso dia a dia, o nosso jeito de pensar, a minha maneira de viver, os meus atos. Então, muitas vezes eu não sou assim tão nobre, eu não sou tão qualificado assim. Então, a nossa vida interior, ela precisa de ir sendo avaliada a todos os instantes, todos os momentos, para ver se o meu ato está de acordo com o que eu penso, está de acordo com o que eu sinto. Então, caminhos errados não está relacionado só a pessoa entrar numa trilha, nos ensinos errados, nos conceitos recebidos dos pais, numa maneira de ser. Caminhos errados está dentro da pessoa, o jeito que ele vive, o jeito que ele atua. Então nós, todos os dias, precisamos assim de ser muito cuidadosos com as coisas que é da nossa responsabilidade, porque muitas vezes a gente acha que a gente pode indicar um caminho para uma pessoa, mas se a gente não sabe aonde aquele caminho vai dar e se aquela pessoa vai melhorar aquele caminho,
Então, se ela não vai melhorar aquele caminho, e se a gente não sabe o fim daquele caminho, então nós não podemos indicar nenhum caminho para nenhuma pessoa. O que nós podemos fazer é dizer para a pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade e que eu venho resolvendo todas as coisas que é da minha responsabilidade todos os dias. O livro ensina a pessoa a aprender a pensar. O livro ensina a pessoa a ponderar nos atos, nos pensamentos, no sentimento. Então, indicar um caminho é muito sério, porque quando a pessoa, se ela não sabe aonde vai dar aquele caminho, então, para a gente indicar um caminho para outra pessoa, a pessoa tem que saber o fim que aquele caminho vai levar. Então, um conceito recebido tem que ser feito uma avaliação, tem que ser feito um jeito de viver, porque hoje a gente observa que não tem uma outra pessoa que possa servir de referência para o nosso dia a dia. E se nós não temos uma outra pessoa que a gente pode indicar como referência, então também a gente não pode indicar um caminho. Um caminho é a pessoa que tem que caminhar, porque a pessoa tem dentro dela o conceito que ela recebeu, o jeito que ela vê cada coisa, porque o ângulo de visão dela, o ângulo do olho dela é diferente do meu ângulo. Então, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, dentro dela entra a condição dela ir diferenciando cada coisa e ela ir arrumando o caminho dela, os conceitos que ela recebeu. E outra leitura, é muito sério uma pessoa indicar, porque ela não tem conhecimento. O livro Na Luz da Verdade atende a todas as necessidades. Uma referência é uma responsabilidade, porque quando a pessoa adquiriu uma determinada função, uma determinada profissão, então ela prontificou em ajudar outros seres humanos, indicando um caminho correto. Um caminho correto quer dizer assim, que a pessoa está nessa terra, ela tem que passar um período, quer dizer, 80 anos, ou 20 anos, ou tantos anos, e que ela vai retornar do lugar que ela veio. Para que ela retorne do lugar de onde ela veio, ela tem que ter dentro dela os conceitos corretos, ela tem que ter as orientações, e as orientações corretas está em conhecer os ensinos do Criador. Muitas vezes a pessoa acha que ela tem uma determinada importância. Uma importância é relativo ao jeito que a pessoa vive, porque se a pessoa não tem nobreza, se a pessoa mora numa terra poluída, então a importância que ela tem também está relacionado àquilo que está em volta dela. Então, todos os dias, a pessoa precisa de alinhar o seu dia, precisa de alinhar o seu entender. Uma coisa assim bem interessante, num caminho correto, é um caminho que a pessoa ela tem que ver assim, com aqueles com quem ela relaciona, ela tem uma segurança, ela tem um amor. Mas esse amor não é um amor falso, é um amor verdadeiro, porque o verdadeiro amor é aquele que educa, é aquele que não é permissivo, é aquele que tem assim o conceito do certo e o conceito do errado. Então, quando a pessoa ama, ela comporta direito. O jeito que ela vive o seu dia a dia é um jeito que aqueles com quem ela relaciona sente feliz. Então, o livro Na Luz, na verdade, dá essa condição à pessoa, do jeito que ela vive, com aqueles que é de responsabilidade dela, ele se sente feliz, porque o jeito dela é um jeito bom. Nossos conceitos estão relacionados assim, um caminho errado é um caminho
com o amor falso, com o amor que permite qualquer coisa, independente da outra pessoa, eu preciso de aceitá-la. Esse é um caminho errado. Para a pessoa conviver comigo, ela tem que esforçar, ela tem que andar no caminho da luz, porque não tem como eu conviver com uma pessoa que não anda no caminho da luz. E a referência do caminho da luz, a gente observa nos ensinos do Criador, a gente observa na sua criação, a gente observa como os animais atuam. O cachorro, ele não tem roupa, mas ele tem pelo. Nós, seres humanos, não temos pelo, mas temos que usar a roupa. Então, nós temos que atuar conforme o nosso corpo físico precisa. O cachorro do sítio, ele não come todo o alimento de uma vez. Ele tem a confiança de voltar depois no coxo. Então nós também precisamos de voltar a sermos naturais, de comer o tanto certo que o nosso corpo físico precisa. Então, um caminho é assim, na proporção, no tanto certo, naquilo que aquele corpo físico precisa. Uma coisa assim muito importante que nós temos que desenvolver é como sentimos em relação aos ensinos do Criador. Como nós sentimos, porque muitas vezes a nossa atuação, o nosso ato, não condiz assim com os ensinos, porque dificilmente uma pessoa acha, porque ela frequenta um determinado lugar, ela é diferente da outra pessoa. Isso não quer dizer que ela é evoluída, porque uma evolução é entender direito. Se a pessoa não usa o terceiro mandamento, ela não está evoluindo, porque o terceiro mandamento está na pessoa refletir aquilo em que ela ouviu, nos ensinos que ela ouviu, se ela foi em determinado lugar, se ela teve determinada prática, se ela não leva para a semana dela todo o ensino, então não teve assim uma vivência. Então ela não pode ser melhor do que outra pessoa. O livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a ir diferenciando as coisas.